Oi, gente, no papo de hoje a gente vai falar sobre férias. Todo mundo adora férias, mas muitas vezes não entende o conceito de férias. Como assim, Cris? Férias é tirar dias, parar de trabalhar e tenho direito a 30 dias de férias. Ok, mas vamos entender para você que é empregador, que tem funcionários, os conceitos que estão por dentro das férias, que é período aquisitivo, período concessivo, férias em dobro e férias coletivas. Vamos entender esses assuntos? São super interessantes, geram muita dúvida e acabam muitas vezes fazendo erros que podem futuramente lhe trazer problemas trabalhistas. Vamos lá? Bem, vamos falar sobre primeiro, período aquisitivo. O período aquisitivo, o próprio nome deixa assim meio intuitivo, que a pessoa precisa trabalhar para ganhar o direito de ter férias. Então, vamos falar aqui nesse vídeo aqui, vamos usar o exemplo da pessoa sendo admitida no dia 1º de 1 de 2021, tá? Significa que a cada mês trabalhado, essa pessoa passa a ter o direito de um avo de férias, ok? Um avo de férias. Então, ela vem trabalhando. Quando chegar em 1º de 1 de 2022, concorda que esse profissional, que esse empregado, ele trabalhou 12 meses e ele adquiriu o período dele de férias? E agora ele vai entrar na contagem do período concessivo. Concessivo, você tem mais um ano para conceder as férias desse funcionário, tá? Na verdade, não são nem um ano, são 11 meses. Então, ele vai trabalhar no ano de 2022 e em dezembro de 2022, ele precisa gozar os 30 dias de férias que ele tem de direito do ano de 2021. Então, você ouve muito assim, do período aquisitivo de 2021, esse funcionário precisa tirar férias até dezembro de 2022. E você tem que também entender que aí começa a dúvida, é o seguinte, que você concorda que cada ano que o funcionário vai trabalhando, vamos ter 2 períodos, o aquisitivo e o concessivo. Então, no 2021 tem um período, no 2022 tem outro período aquisitivo e assim por diante. Quando há um planejamento das férias de forma organizada por parte da empresa, fica mais fácil de você controlar esses períodos aquisitivos, os períodos concessivos, quanto falta de cada período para esse funcionário tirar de férias e assim por diante. Então, de forma geral, são esses os conceitos. Período aquisitivo, o funcionário trabalha. Período concessivo é o período em que o funcionário tem de direito a tirar férias. E aí vem uma pergunta que sempre me fazem, mas quem define as férias? Quem decide o período de férias? Sempre é muito legal você conseguir você empregador, entrar em comum acordo com o seu funcionário sobre um período que agrade tanto a ele quanto você no que diz respeito à sua operação. Mas, de forma geral, na legislação, quem define a data de férias do funcionário é o empregador. Lembre-se, existe a necessidade de, quando você decide as férias, de você notificar o seu funcionário com antecedência, que é até mesmo para ele poder se preparar para tirar férias, né, para ele poder se organizar e não, eu estou sabendo amanhã que eu vou tirar férias. Problema, fique atento porque isso pode te gerar problemas futuros sim, pela falta de comunicação de acordo com a legislação que prevê essa comunicação, tá? Agora nós vamos falar sobre férias coletivas. Muitas empresas, muitos negócios param em determinadas épocas do ano, por exemplo, entre o Natal e o Réveillon, entre as férias de janeiro, e assim por diante, vai depender de cada segmento, tá? E as férias coletivas, ela pode ser sim uma boa opção para você não ter funcionários trabalhando dentro da sua empresa sem ter atividade. E aí você acaba conseguindo colocar o seu time. Cris, mas eu preciso colocar toda a minha empresa em férias coletivas? Não, você pode colocar um departamento que não trabalha, você pode, por exemplo, colocar alguns funcionários, mas lembre-se, as férias coletivas, mais uma vez, elas precisam ser avisadas aos funcionários
porque eles precisam se preparar e você precisa sim, tá? Ter toda uma formalização sobre as férias coletivas. Um ponto muito importante também quando se fala de férias, que é o quê? Eu tenho um funcionário que ele pediu para vender as férias dele. Quando é uma empresa muito pequena, às vezes isso acontece no momento em que a pessoa vai tirar férias. A própria empresa pergunta, você vai querer vender as 10 dias de férias? Como é que é? Mas de forma geral, vamos pensar o seguinte, imagina você com 20 funcionários, 30 funcionários, 50 e assim por diante, escalonando, tá? E aí ninguém avisa, quem tem que avisar é o funcionário, tá? Que ele tem interesse, ok? Em vender as férias. E ninguém avisa. E aí, a cada tempo e movimento, de acordo com o período em que as pessoas vão saindo de férias, você descobre que alguém vai vender férias. Isso impacta diretamente no seu fluxo financeiro. Porque vender férias significa o quê? Você pode, um profissional pode vender até 10 dias do período de 30 dias, tá? Significa que ele vai vender, ele vai receber por essa venda e ele vai trabalhar nesse período que ele vendeu. Então significa que você vai ter um dinheiro a mais a desembolsar. Então é muito importante que você tenha isso planejado na sua empresa para que você não tenha problemas no seu fluxo de caixa, tá? Então aqui a gente falou de período aquisitivo, período concessivo, férias coletivas, vender férias. Um outro ponto também tá como é que eu posso quebrar as férias? Em até 3 períodos você pode quebrar as férias. Dentro de 30 você pode quebrar as férias e eu vou colocar aqui quais são as métricas, tá? Para facilitar para vocês. Um outro ponto muito importante também, que a gente fala sobre férias em dobro, que você vai ter que pagar uma penalidade. O que é isso, Cris? Nunca aconteceu isso aqui na minha empresa. Na verdade, às vezes já até aconteceu e você fez errado, não teve a orientação, pagou errado para os seus funcionários e não está nem sabendo. Vamos entender. Vamos lembrar daquele conceito inicial que é período aquisitivo, período concessivo. Significa que o seu funcionário trabalhou 12 meses, ele tem 11 meses para tirar as férias. Ele não tira. E aí já fecha o período concessivo, ele não sai de férias naquele período. Quando ele for tirar esse período aquisitivo, depois do período concessivo, é enrolado isso, né? Depois do período concessivo, você vai ter que pagar em dobro as férias dele. E aí, se você não se planeja, isso é um dinheirão. Você imagina você com vários funcionários e você perdendo esse tempo e movimento e às vezes pagando férias em dobro por uma diferença de 15 dias, por uma diferença de 10 dias, porque não teve a orientação do que é isso. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Maltoni Contadores nós temos uma área do cliente na qual você consegue acompanhar esses períodos de todos os seus funcionários. E você consegue, dentro da nossa área do cliente, fazer o planejamento das férias dos seus funcionários, tá? E validar quando é que isso pode dar problema para você na parte de pagamento em dobro de férias. Olha, a gente está falando aqui há quase 10 minutos e vocês viram quantos assuntos se tem sobre férias? Realmente é um assunto que gera dúvidas e que pode sim dar problemas na operação da sua empresa, no que diz respeito a fluxo de caixa, no que diz respeito a estresse com seus funcionários e no que diz respeito a processos trabalhistas. Então é isso, o mais importante é que você tenha orientação, que você entenda esses conceitos básicos, para que você tenha segurança em todas as ações que você faz da sua empresa. Se você precisa de ajuda, vem para a Maltoni, vem ter realmente uma contabilidade parceira que ajude a você a entender coisas que são simples para o nosso dia a dia, que muitas vezes são não entendidas por você, mas que podem ser esclarecidas de forma a você entender conceitos básicos para você evitar erros futuros, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!